Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a lista de exercícios aqui para o primeiro ano, tá? Vespertino e noturno. Primeira lista de exercícios de física, tá? Deste quarto bimestre. Então, vocês estão vendo aí na lousa, tá? Os exercícios referentes à nossa aula online, a nossa aula gravada, desculpa, que nós tivemos lá, está lá no YouTube. Se você ainda não viu, dê uma olhada nos conceitos que estão lá, tá? Para a gente poder resolver entendendo. Então vamos pegar a questão número 1 aí da lista, tá? E separar os dados. Então veja, a gente está vendo aqui, eu falo assim, o gráfico da figura abaixo mostra a força aplicada a um corpo que varia com o tempo. Calcule o impulso provocado por essa força de 0 a 6 segundos. De 0 a 6. Então, veja, nós vamos olhar para o gráfico, certo? Você vê uma figura formada ali. Essa figura é um trapézio. Nós vamos ver os detalhes da figura montando aqui na nossa folha de resolução, tá? Bom, deixa eu marcar aqui. Vamos para a folha de resolução. Veja que nessa folha aqui, você já tem o mesmo gráfico que eu puxei para cá, e nós vamos calcular o impulso. Você lembra pelas aulas de impulso e quantidade de movimento, que o impulso ele tem uma fórmula, força versus variação de tempo. Mas você não pode utilizar ela porque a força é variável. Então, o impulso é igual à área. A área em que gráfico? O gráfico força versus tempo. E é o caso do nosso exercício. Então, eu vou pintar a área aqui da onde ele pediu. Ele falou de 0 a 6. Certo? O 0 é aqui a origem. 6 é aqui. Ó. Vou pintar essa área aqui. Ó. Como você pode observar, ó, forma um trapézio. Esse trapézio aqui vou pintar ele para vocês. Olha lá. Você lembra da fórmula da área do trapézio? É preciso. Porque senão eu não vou calcular essa área aqui. Pode quebrar em várias outras áreas, mas sai de uma vez só. Então não é sempre que é um trapézio, mas aqui nesse caso desse exercício deu um trapézio. E para quem não se lembra, a fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então isso aqui é a base maior. De 0 a 6, mede 6. E essa aqui é a base menor, que vai de 2 a 4. De 2 para 4 aumentou 2. E isso aqui é a altura. Essa altura de 0 a 2 mede 2. Então, meu impulso vai ser Bzão, que é 6, mais Bzinho, que é 2, vezes a altura, que também é 2, dividido por 2. E você pode cancelar isso aqui, e você terá 8 newtons vezes segundos. Certo? Então você entendeu? Eu montei a área e aí eu usei a relação entre o impulso e a área, principalmente porque a força é variável. Tá certo? Então não é um exercício difícil, mas tinha que lembrar isso, moçada. Tá? Questão número 2. Vamos olhar lá no enunciado. E na questão número 2, vamos voltar aqui. Um sujeito fica a ação de uma força F de intensidade 20 newtons. Tá aqui, ó. Marquei ali para você. Essa intensidade de 20 newtons, né, ele está me dando quem? Ele está me dando a força. Então separe esse dado. Força, na unidade correta, 20 newtons. Durante um intervalo de 4 segundos. Tá? Ele não falou aí, mas seria importante falar que essa força é constante. Tá? Ele te deu um intervalo de tempo.
o ΔT. São os dois únicos dados que ele me fornece e ele pede para você calcular qual é a intensidade do impulso recebido pelo corpo. Então, vamos voltar lá para a nossa folha de resolução, né? Aqui na nossa folha de resolução, eu tenho a força, e ele não falou nada, mas deveria ter falado ali no enunciado que a força é constante. Porque quando ela não é constante, você tem que calcular a área. E você quer calcular o impulso. E quando a força é constante, o impulso fica mais simples de ser calculado. O impulso é a força vezes a variação do tempo. O tempo que esta força ficou em contato com o corpo. E você separou ali, que está na unidade correta, é 4 segundos. E a força é 20 newtons. Portanto, quando eu multiplicar esses dois, eu achei o impulso. E o impulso será igual a 80 newtons vezes segundo. Tá legal? Bem simples, né? Não tem nada aí de complicado. Mas você precisa ter os conceitos. Por isso a necessidade de você assistir aquela aula que a gente deixou montada lá para você. Ela tem os conceitos teóricos e a explicação direitinho, além das unidades que você tem que gravar. Certo? Então vamos fazer a questão seguinte. E seria a questão número 3. Certo? Vamos ver essa questão e ver o que ela pede. Tá certo? Então vamos lá. A questão número 3 fala assim: uma bola de massa meio quilo, então ele está te dando a massa do exercício. Tá? Importante, separe os dados. Então essa massa tem meio quilo e ela tem que ser em quilogramas. Se não tiver em quilogramas, está errado. Aproxima-se de uma parede da esquerda para a direita com velocidade 10 metros por segundo. Então você tem uma parede e a bola vai bater na parede. Tá legal? E ele te deu até a velocidade com que a bola se aproxima. A velocidade essa é constante. Tá? 10 metros por segundo. Seria a velocidade inicial da bola. Aí ele fala assim: após o choque com a parede, né, esse carro, essa bola, desculpa, ela retorna na mesma direção, mas com sentido contrário. Tá? Então eu tenho duas situações. Eu tenho a bola chegando com a velocidade em direção à parede e depois a bola voltando. E aí quando ela volta, ele diz o seguinte, que a velocidade tem a mesma intensidade que tinha antes, bateu, voltou. Então a velocidade final também vai valer 10. Só que ela tem sentidos contrários, né? Sentido contrário. Tá ok? Determine o impulso recebido pela bola. Então vamos voltar aqui na organização do exercício. Isso é importante. Se organize. Ó, no início, a massa é de meio quilo e a velocidade é 10. E ela está indo. Depois a massa se mantém. A bola bateu, ela continua com meio quilo, só que ela está retornando. Tem algo muito importante acontecendo aqui. É o sentido da velocidade. Ó, esse sentido é para frente. Esse aqui é para trás. Sentidos contrários, a gente já viu lá no estudo de velocidade, tem que ter sinais contrários. Sinais contrários. Um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Tá? Um deles, você vai escolher um deles. Eu escolhi que o final ele é positivo. E o inicial, então, tem que ter sinal contrário. Tá ok? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele pede assim um impulso recebido pela bola ao bater na parede.
E esse impulso, você já viu como é que calcula. Tem uma fórmula específica para essas situações, onde a gente tem a massa e as velocidades. Tá? Então, a fórmula, se você olhar lá na aula, eu vou passar ela aqui para você, é a massa vezes, abre módulo, né, velocidade final, menos a velocidade inicial. E aqui é o problema. Porque vai ter jogo de sinal, e se você esqueceu de colocar o sinal, aqui no início, positivo e negativo, você vai errar a questão. Então, veja, o impulso é igual à massa, que a gente sabe que é meio, vezes a velocidade final é mais 10. Então, eu nem preciso colocar mais 10. Mais a velocidade inicial, menos a velocidade inicial. Ela é negativa, porque tem sentido contrário. É menos 10. E aí eu posso fechar o módulo. Lembre-se, esse traço reto é o módulo, e ele vai deixar acontecer a conta aqui. Quando terminar, se der negativo, e só quando terminar, se der negativo, você vai considerar ele positivo. O módulo deixa sempre positivo. Se der positivo, mantém positivo. Se der negativo, o resultado da conta, aí eu deixo ela positiva. Então, como você pode ver, o impulso aqui vai dar I igual a meio vezes menos 10 vai dar mais 10. Mais 10 com mais 10 dá 20. Deu positivo. E meio vezes 20 dá 10. Porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. E aí você chegou na resposta correta. Então, cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado com relação aos sinais, sentidos contrários. A velocidade vai ter sinais contrários, tá? Porque aí vai ter jogo de sinal aqui. Tá? Se você não se confundir com os detalhes, vai dar tudo certo. Questão número 4. Então, vamos colocar 4 aqui. Olha, é muito semelhante. Uma bola de massa 25 gramas aproxima-se de 20 quilogramas, com velocidade de 45 metros. Tá? Então, vamos imaginar lá. Questão número 4. Parecidíssimo. Ó. Eu tenho uma bola chegando na parede. A massa da bola é de, desta vez, 25 kg. Tá? Então tem uma massa bem maior do que o outro exercício. E a velocidade dessa bola, desta vez, aumentou. Vale 45 metros por segundo. E está rumando, está na direção da parede. Bom, né, se você olhar a construção aí do nosso exercício, você começa assim. Ó. Exercício 4, a massa de 25 kg da bola em direção à parede. Né? A velocidade da bola 45 kg. E agora vamos ver o que ele fala sobre o final. Né? O que acontece? Vai bater na parede. Né? Uma outra situação, é um instante seguinte, que a gente vai desenhar da mesma forma, parecido com outro exercício. A massa da bola não se altera. O que se altera é a sua velocidade, que muda de sentido. Se você olhar ali, ele fala assim, ó, a bola retorna na mesma direção, com sentido contrário e com a velocidade de mesma intensidade. Então, a velocidade final tem a mesma intensidade, só que em vez de estar indo, está voltando. Determine o impulso. Então, vamos lá. Se você pegar, colocar naquela situação, ó, já bateu, está voltando. Alguém tem que ser positivo e alguém tem que ser negativo. O resto é a mesma coisa. Né? É idêntico. Você vai pegar lá a massa vezes
uma subtração entre o módulo da subtração entre a velocidade final e a inicial. Certo? Então, vai ter jogo de sinais, como você está vendo, mas só tem jogo de sinais porque ele diz que está no sentido contrário. Se não tivesse, se tivesse o mesmo sentido, não seria assim. Né? Então, a velocidade final nós adotamos positivo, 45, e a velocidade inicial vai ser menos 45. E aí eu fecho o módulo aqui. Subtrai, menos com menos vai dar mais, então 45 com 45 me dá 90. Então, na realidade, eu tenho 25 vezes 90. 450 dá 2.250 newtons vezes segundo. Né? Vai dar isso aí. Como você viu, uma repetição. Não tem nada aí de muito diferente. Vamos olhar o outro exercício. O exercício número 5, que é um exercício de gráficos. Tá? Tranquilo para a gente fazer. E ele fala lá, sobre um corpo de massa 50 kg, atua uma força. Tá? Esta força, se você olhar o gráfico, ela é variável. Ela começa ali, dá uma olhada no gráfico. Ó. Você tem um valor de 60 aqui, e aí de repente ela que está constante diminui até zero. Certo? Bom, importante, ele deu a massa, ele me deu o gráfico, né? Massa de 50 kg. E ele me falou que estava inicialmente em repouso. Isso é um dado. A velocidade inicial é zero. Calcule o impulso total recebido por este corpo. Dava até para calcular a velocidade final. Mas ele só quer o impulso total. Né? Então, você está vendo ele aí. Esse gráfico aqui ficou um pouquinho menor, né? Mas a gente dá um jeitinho para você ver aqui. Ó. Olha lá ele. Né? É um gráfico interessante porque ele permite que você... Vou ver se eu subo ele para você ver. Né? Calcule a área de novo, que nem o exercício número 1. Olha lá, 60, 200, 350. Este é o gráfico. Então, vamos transcrever esse gráfico para a nossa prancheta aqui de resolução. E vamos mostrar aqui como ficaria. Ó, está o nosso gráfico. Como no exercício 1, você vai calcular a área desse gráfico. A área de 0 a 350, tá? Segundo gráfico. Então, o gráfico é a área total. Seria isso aqui. Estou pintando aqui para você enxergar que figura é essa. Essa figura é um trapézio retângulo. Tá? Continua sendo um trapézio. E quando a força é variável, o impulso é igual à área. E a área é a área do trapézio, neste caso. Como você sabe, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Se fosse triângulo, é base vezes a altura sobre 2. Então, dê uma olhada na figura. Isso aqui é a base. A base é 350. E isso aqui é a base menor, que é 200. Que é esse comprimentozinho daqui até aqui. E a altura é 60. Então, meu impulso vai ser a base maior, 350, vezes a base menor, mais a base menor, que é 200, vezes a altura, que é 60, dividido por 2. Que você pode simplificar aqui, dá 30. Então, o meu impulso vai dar, olha lá, 550 vezes 30, certo? E 550 vezes 30 dá 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5 dá 15, com 1 vezes 6. Ó, unidade, newtons vezes segundo.
E aí a gente resolveu também essa atividade. Dê uma olhada lá na parte de atividades, que a gente vai pôr uma atividade e essa você vai ter que entregar, tá? Estes exercícios e essa lista estão lá e são só um material de suporte. Dê uma olhada no mural da sua sala. Valeu, pessoal? Até mais!